Finalmente vou poder testar o Mercedes Classe C elétrico. Depois de vos ter apresentado tudo sobre este carro há uns meses, agora vou colocar as mãos literalmente neste modelo, mas na estrada. E nos próximos minutos vou dar-vos tudo aquilo que precisam de saber sobre este Classe C elétrico, que vai ser vendido ao mesmo tempo do que o Classe C a combustão. Um carro que não vai sair de produção nos próximos anos. Mas todos estes detalhes eu vou explicar-vos ao longo dos próximos minutos em mais um vídeo da Razão Automóvel. Vamos falar um pouco do exterior do Classe C elétrico, porque este carro é bastante diferente do Classe C a combustão. Como vos disse, ambos vão estar a ser produzidos em simultâneo, mas este Classe C elétrico é o novo membro da gama Classe C. Tem uma autonomia de até 800 km na versão mais eficiente, uma versão de tração traseira com um só motor que ainda não tem data de lançamento. Esta versão 400 é a topo de gama, antes de chegarem as versões Mercedes AMG, e tem uma autonomia já a rondar os 750 km, por isso uma autonomia muito interessante para um carro deste segmento. A dianteira é diferente, desde logo porque tem uma grelha falsa, vamos dizer assim, totalmente fechada, com 1050 LEDs, por isso bastante visível à noite. Debaixo do capô, como não existe um motor de combustão, existe uma bagageira frontal com 101 litros de capacidade e eu acho que do ponto de vista da versatilidade é um dos grandes argumentos deste carro. Pode ser aberta com um toque na estrela que está no capô, é um jogo interessante de funcionalidades. É combinada com uma bagageira de 460 litros, por isso temos 571 litros totais de capacidade de carga neste Classe C, o que é um valor interessantíssimo para um carro deste segmento. Esta versão 400 é a topo de gama, portanto 0 ao 100 em cerca de 4 segundos, depois vão chegar versões muito mais rápidas, as versões Mercedes AMG. O exterior muda bastante, a parte traseira é aquela que na minha opinião faz mais diferença face ao Classe C, agora temos uma traseira com um perfil muito descendente e isto foi fundamental para atingir 0,22 de coeficiente aerodinâmico e poder levar este Classe C elétrico para números de consumos também ao nível daquilo que se espera de um carro destes em 2026. Eu acho que aqui a Mercedes fez um bom trabalho e tem um excelente concorrente para o BMW i3, que também acaba de chegar ao mercado. No interior o carro mudou bastante e a qualidade, naquilo que eu tenho visto nos últimos quilómetros, mas também aquilo que tinha percebido quando vi o carro pela primeira vez, aumentou muito. Eu sei que a Mercedes tem sido criticada por ter colocado um ecrã gigantesco no interior e por às vezes os carros parecerem um pouco mais baratos do que na realidade são, e neste caso aplica-se. Este carro não faz injustiça a este carro com as imagens, nem neste vídeo vai ser possível fazer. Do ponto de vista da montagem, nós não ouvimos ruídos como ouvíamos na anterior geração do Classe C, ou mesmo em alguns modelos mais recentes da marca, que utilizam algum tipo de materiais que começaram a desaparecer da Mercedes e que, na minha opinião, é uma excelente iniciativa. Por isso, não há mais superfícies que podem ficar arriscadas em piano daquele plástico reluzente, é tudo em madeira, os acabamentos também de plástico e de outros materiais têm todos muita qualidade e eu acho que o Classe C precisava disto. Creio que para a maioria das pessoas o mais importante é testarem o carro, mais do que eu de explicar-vos como é que são os materiais, porque não é sempre fácil, mas o que vos posso dizer é que do ponto de vista da qualidade, estes materiais estão muito acima do que alguma vez estiveram no Classe C, principalmente nos últimos anos, onde eu considero que, de facto, o modelo teve um período menos feliz da sua carreira comercial. Do ponto de vista destes ecrãs, eles podem parecer, porque são, de facto, um exagero, na minha opinião, já vos tinha dito também quando conduzi o GLC, acho que é muitas vezes desnecessário. No entanto, existindo, o que eu vos posso dizer é que tem muito boa qualidade, excelente definição. Se vocês valorizam ter um carro com esta tecnologia, dificilmente vão encontrar melhor. Há outras marcas no mercado a fazer produtos a este nível, como é o caso da BMW, e aquilo que eu noto é que a Mercedes está perfeitamente alinhada com aquilo que melhor se faz neste segmento. Não é fácil de usar nos primeiros quilómetros, nem vai ser nos primeiros dias, mas requer alguma habituação, mas eu acho que é um
um processo de aprendizagem que é relativamente curto. Relativamente ao volante, os botões podem não ser consensuais, alguns deles, mas no entanto há botões físicos e, na minha opinião, ganhou imenso com as micro alterações que a Mercedes efetuou aos seus volantes, que tinham botões ápticos, difíceis de identificar como é que funcionavam, e durante a condução passou a ser muito mais fácil. As patilhas atrás do volante permitem alternar entre os modos de regeneração. Vamos ver depois como é que isto funciona na realidade, se funciona bem ou se funciona mal, mas a minha experiência com carros da Mercedes 100% elétricos, desde o EQS, que há uns anos publiquei um vídeo e que partilhei convosco aqui no canal YouTube da Razão Automóvel, e que pude constatar que, mesmo em modo automático, era excelente. Eu acredito que a Mercedes tem, do ponto de vista de software e de conhecimento, já uma boa base para conseguir bons consumos. Aliás, acho, tendo em consideração a autonomia do Classe C, eu acredito que é isso que vamos ver ao longo dos próximos quilómetros. De resto, o interior continua a ter um nível de personalização muito elevado. É uma forma também dos construtores aumentarem as suas receitas, por isso as marcas continuam a investir muito naquilo que é possível fazer no interior no que a personalização diz respeito, e neste Classe C elétrico não é exceção. O interior desta unidade que estou a testar é bastante bonito, castanho, com bancos aquecidos, ventilados, madeira, por isso muito boa qualidade, e tem inclusivamente o sistema de som 4D da Burmester, que é um opcional que eu acredito que vai impressionar aqueles que gostam de sistemas de som de alta fidelidade. Depois temos um tejadilho panorâmico que, se não falha a memória, pode iluminar 162 estrelas, creio que não estou errado, e é uma experiência de céu estrelado que a Mercedes proporciona, goste ou não se goste. Eu acho que é um exercício engraçado de se ver. O que eu estou mais interessado em saber é como é que é conduzir este carro, mas antes de irmos para a estrada, vamos ver qual é que é o espaço atrás, até para me recordar daquilo que fiz há alguns meses. Nos bancos traseiros, como podem ver, tem imenso espaço. Este banco, o banco do condutor, está rolado para a minha altura. Eu meço 1,81 m, tenho muito espaço para os joelhos. Os meus ténis não são muito pequenos, são bastante generosos em altura, e mesmo assim, apesar deste banco estar na altura mais baixa em que é possível estar, eu consigo colocar a ponta dos pés debaixo deste banco dianteiro. Isto aumenta o conforto aqui dentro. Espaço para a cabeça é suficiente, e tendo em consideração que o carro tem um perfil diferente agora, também acaba por ser, de certa forma, ligeiramente penalizado em relação a isto, mas a Mercedes conseguiu manter as cotas de habitabilidade interior num nível que é muito adequado, na minha opinião, para este segmento. De resto, os materiais acompanham a qualidade dos materiais que encontramos nas portas dianteiras, por isso as portas traseiras têm materiais suaves ao toque também, têm um excelente acabamento, duas portas USB-C, condutas de ventilação, temos um apoio de braços que tem porta-copos, tem tudo o que é necessário para... Na verdade não é um porta-copos, é um porta-telefones. Peço desculpa. É o hábito, eu pensava que ia sair daqui uns copos, mas não saiu. Não faz mal. É um carro onde se está muito bem. Acredito que é um carro onde vamos poder viajar à altura daquilo que se espera de um Classe C no que toca ao conforto. Agora resta saber, do ponto de vista dinâmico, se está à altura do desafio. Para quem tem um elétrico e carrega em postos públicos, há três coisas que fazem a diferença: disponibilidade, potência e transparência no preço. A Atlante tem carregadores rápidos espalhados de norte a sul do país, com potências de até 300 kW, mas o mais interessante é ter um preço fixo com tudo incluído: energia, taxas e impostos, sem surpresas. E o melhor disto tudo é que toda a energia utilizada nestes carregamentos é 100% renovável. E podem controlar tudo aqui na aplicação MyAtlante. Verificar a disponibilidade dos postos em tempo real, iniciar o carregamento sem cartão físico, acompanhar consumos e custos e ainda acumular descontos para futuros carregamentos. Carregar um elétrico é cada vez mais simples e transparente, e quando o preço é claro, a experiência melhora. Bem, depois de termos visto o carro pela primeira vez ao vivo em Portugal, o carro foi revelado em Portugal, nós fizemos um vídeo que está no canal do YouTube da Razão Automóvel. Depois fui à fábrica, a Kecskemét, à Hungria, estive lá na semana passada e tive a oportunidade de ver o arranque da produção do Classe C elétrico, uma fábrica para onde a Mercedes está a deslocar produção e onde investiu mais de 1.000 milhões de euros. Há uma série de artigos sobre isso no website da Razão Automóvel para perceberem porque é que marcas como a Mercedes estão a fazer esta deslocação de produção para fora da Alemanha e a optimizar a produção na Europa,
e uma das razões está relacionada naturalmente com os custos, para não ser provavelmente a principal razão, mas tudo isso está explicado nos artigos que nós publicamos no nosso website. Vão lá porque vale a pena para perceberem o que está a acontecer na indústria, o que está a acontecer nestes construtores, principalmente nos construtores alemães, e isto vai ser uma tendência que vai continuar, na nossa opinião, a verificar-se nos próximos anos. Esta reorganização da produção na Europa, e este Classe C é um dos últimos elementos desse novo paradigma industrial europeu. Por isso este test drive vai ser uma conversa sobre aquilo que eu acho que é muito positivo neste carro e aquilo que eu acho que devia ser revisto. Em primeiro lugar, o que é que eu acho sobre o estilo? Isto é altamente subjetivo, mas temos que falar sobre isto. Eu acho que o carro se parece com um Mercedes, e principalmente porque neste momento o GLC, o CLA, vou ver também que o GLA também está assim, e este Classe C tem um estilo muito homogéneo, por isso vocês vão olhar para os carros que estão na estrada e vão ver aquilo é um Mercedes. Eu acho que isso é importante para nós percebermos logo o que é que estamos a ver e não existir aqui uma perda de identidade. Já percebemos também que este Classe C elétrico vai ser vendido juntamente com o Classe C a combustão. Uma nota sobre isso: o Classe C a combustão vai ser atualizado em 2028 e depois deverá ficar no mercado no mínimo até 2030, provavelmente até depois disso. Depois desse prazo, a Mercedes ainda não decidiu o que é que vai fazer, se vai ter só um modelo, se vai continuar a oferecer dois modelos em simultâneo. E eu acho que a Mercedes vai passar a unificar tudo num só modelo, é o que faz sentido, tendo em consideração que em alguns novos modelos, com novas plataformas pensadas para 100% elétricos, como o CLA e também o GLA, que utiliza basicamente a mesma abordagem, existe versão elétrica, mas também existe versão com motor a combustão. Por isso, estar a condicionar tanto a produção ao ponto de obrigar a ter dois carros em simultâneo não me parece fazer muito sentido. Por isso, o que devemos esperar para os próximos anos destes segmentos na Mercedes é uma consolidação dos carros e que estes carros passem a ter versões elétricas e versões a combustão com o mesmo estilo. Pelo menos é isso que eu espero. Feita que está esta introdução um pouco mais abrangente, falando do Classe C elétrico, já vimos o exterior, já vimos o interior. Se vos faltar algum dado, tem todos os dados no nosso website, está um link na descrição para tudo o que precisam saber sobre este modelo, e também no primeiro vídeo que eu fiz, que foi um pouco mais extenso, sobre o exterior, sobre o interior, sobre os detalhes. Não vou repetir totalmente aquilo que fiz, convido-vos a ver os dois, porque um é em estúdio, outro é em estrada, e eu acho que a experiência para vocês também vai ser um pouco diferente. Quanto ao sistema de infoentretenimento, eu já disse o que tinha a dizer sobre isso, relativamente a este sistema. Eu acho que é muito capaz, o MB.OS está muito melhor do que a anterior geração deste sistema, que já tem alguns anos, tem vindo a evoluir, e apesar de existirem algumas marcas no mercado que, na minha opinião, são um exemplo da simplicidade da abordagem nestes sistemas de infotainment modernos, como é o caso da Tesla, por exemplo, eu acho que aqui nota-se que de facto estamos a conduzir um carro premium. As animações, tudo aquilo que é possível fazer, o cuidado com a experiência do utilizador nestes sistemas, a forma como os ecrãs estão integrados e a qualidade dos mesmos é condizente com uma marca como a Mercedes. É a minha opinião e acredito que quem testar este carro vai atestar o mesmo. Sobre os materiais no interior, há uma ideia de que estes Mercedes modernos são plástico por todo lado, e isso não podia ser mais injusto e falso relativamente a este carro. E se acham que o que eu vou dizer a seguir não é verdade, devem ir testar um carro primeiro antes de fazer qualquer tipo de consideração, porque eu vejo muitas pessoas online a falar sobre os carros com desconhecimento total sobre os mesmos. Por isso, eu estou aqui a dar-vos a minha opinião, estou dentro do carro, estou a tocar em tudo isto, e aqueles barulhos, não sei se recordam, de modelos da Mercedes com alguns anos, de tudo a ranger no interior, isso acabou neste Classe C elétrico. A Mercedes subiu bastante a qualidade interior dos seus carros, e efetivamente houve momentos na história da marca mais recente em que o interior dos carros eu também considero que não estava à altura em alguns materiais no interior, mas agora sim este carro eu acho que tem tudo aquilo que é expectável de um Mercedes neste segmento. Não estão a comprar um Classe S, estão a comprar um Classe C
mas é um classe C melhor do que o classe C combustão. E aí convido-vos a fazerem um test drive para verem, porque esta é a minha opinião e está formada. Um tema que este classe C elétrico resolve é o da autonomia. Já ninguém pode dizer que estes carros têm uma autonomia que não é decente. 750 km, sensivelmente, nesta versão 400, anunciados em ciclo WLTP, claro, já vamos falar sobre isso a seguir, e mais de 800 km esperados para a versão mais eficiente, o 250, que chegará ao mercado português só no final de 2027. E aqui eu acho que a Mercedes, infelizmente, para o mercado português, perde uma boa oportunidade de ter logo um carro vencedor, com o melhor preço de acesso e também com uma autonomia gigantesca. Mas este carro também tem uma autonomia grande. Eu estou com 75% de bateria, está a marcar 496 km de autonomia, e isto é um valor real, porque é o valor que está aqui a ser apresentado, não é o valor de homologação. Sobre isso, é fácil nós, numa condução em estradas nacionais e no centro da cidade, obtemos consumos na ordem dos 15 e 16 kWh, e isto faz com que o carro fique mais ou menos alinhado naquela que é a expectativa de autonomia. Depois, se fizerem maioritariamente autoestrada, os consumos vão subir para 18, 19, por isso, para um carro que tem dois motores, quase 500 cavalos e 800 Nm, eu acho que estes consumos são muito bons. Naturalmente que este carro pesa mais de 2.000 kg, não é um carro leve, mas todos os carros elétricos têm este handicap, que é serem mais pesados do que os carros a combustão. Todos sabemos que existe um pack de baterias que pode rondar entre os 500 e os 700 kg, dependendo depois do segmento, por isso estes carros têm sempre essa agravante face a um carro a combustão. Isso não se nota na condução, na maioria das vezes, porque estes carros têm binário totalmente imediato. Vai ser uma experiência de condução completamente diferente de um carro a combustão, no sentido em que, para quem não conhece, é algo que é instantâneo, muito mais rápido e consegue ultrapassar todos os obstáculos com muito mais facilidade face a um carro com motor de combustão. Isto nem sequer é discutível, porque é factual, é impossível para um motor de combustão competir com um motor elétrico no que a prestações diz respeito. Ou seja, nem o facto de ter mais quilos do que um classe C combustão faz com que este classe C elétrico pareça mais lento. Pelo contrário, ele é muito mais rápido. E isso significa o quê? Significa 4 segundos do 0 aos 100 km por hora e binário suficiente para ultrapassar qualquer tipo de situação com a qual sejam confrontados no vosso dia-a-dia. Por isso, é extremamente confortável a esse nível, muito capaz, e sentimos que o carro é verdadeiramente seguro também por causa disso. É claro que depois há sempre o tema de os carros elétricos são mais pesados, dinamicamente não são tão capazes em circuito. É verdade, tudo isso são verdades sobre os carros 100% elétricos, mas isso também é completamente irrelevante no dia-a-dia. Por isso, sim, este classe C elétrico, na minha opinião, tem muito mais argumentos do que um classe C combustão neste momento. É um classe C melhor do que um classe C combustão? Há pontos positivos e pontos negativos, na minha opinião. Vamos aos pontos negativos, em primeiro lugar. O facto deste carro ser 100% elétrico e de ter uma plataforma pensada, em primeiro lugar, para um 100% elétrico, tem vantagens, mas para um carro que é uma berlina, pode ter desvantagens, e é sobre as desvantagens que eu vos quero falar. Nos SUV é muito mais fácil de acomodar um pack de baterias, são mais altos, têm mais espaço em baixo e o interior acaba por não ser tão sacrificado. No classe C, face a um classe C combustão, este carro, principalmente nos bancos traseiros, não é tão confortável para viagens mais longas, na minha opinião, por causa da posição das pernas. O fundo é um pouco mais elevado e eu acredito que ao fim de alguns quilómetros possa não ser tão agradável quanto outros carros. Isto não se verifica no GLC elétrico. Porquê? Porque o carro tem mais altura ao solo, logo as baterias podem ficar também mais baixas, o piso não tem que subir tanto. A posição de condução deste classe C elétrico também acaba por ser um pouco mais elevada face a um classe C a combustão, porque o banco não pode ir mais baixo, porque há um pack de baterias debaixo
de onde nós nos encontramos neste momento. E isso, na minha opinião, é um dos pontos negativos deste carro, mas que é transversal a todas as berlinas elétricas. Pontos positivos deste classe C: potência, qualidade do interior, um sistema de infoentretenimento com um funcionamento soberbo, com assistentes por voz integrados com inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, por isso tudo aquilo que um construtor é capaz de fazer hoje está aqui. Depois, a nível de entretenimento para os passageiros também, não faltam coisas para entreter quem vai no carro, desde Disney Plus, jogos, tudo e mais alguma coisa. Por isso, a esse nível, leva nota alta. A posição de condução é boa, o volante é excelente, tem uma boa pega, os interiores são sólidos, têm um acabamento ao nível daquilo que se espera de um classe C, e do ponto de vista da insonorização, este carro também está muito bem conseguido, muito bem sonorizado, ouvimos pouco ruído de regulamento, apesar desta unidade que eu estou a conduzir estar equipada com os pneus que têm mais 10 mm de largura, que conferem uma maior aderência, são mais desportivos. Afinal, estamos a falar de um carro que tem um nível de potência também assinalável, merece uns pneus destes. Claro que depois, nas versões mais eficientes, com rodas mais pequenas e com os pneus mais estreitos, o carro ainda vai ser melhor a esse nível da insonorização, mas é isso que eu espero quando testar o classe C elétrico mais barato que é possível comprar e que vai ser lançado no próximo ano. No que toca a preços, não é um carro barato, custa 70 mil euros nesta versão, e claro que também não poderia ser, porque é a versão mais potente do classe C, não a AMG. E eu creio que está mais ou menos alinhado com modelos a combustão. O classe C e os Mercedes nunca foram carros baratos. Por isso, é também uma discussão que não sei se faz algum sentido. Eu acho que do ponto de vista de automóvel, para quem compra um carro em Portugal, e tendo em consideração que a maioria dos carros que são comprados neste segmento em Portugal são comprados por empresas, não sei se faz muito sentido comprar um classe C a combustão neste momento. Faz mais sentido comprar um classe C elétrico, porque do ponto de vista de eficiência fiscal, pelo menos enquanto tudo o que se está a acontecer em Portugal se verificar, o que faz sentido é comprar este carro, é muito mais barato, a utilização também é muito mais barata, porque principalmente se carregarem em casa, então vai ficar praticamente à borla utilizar o vosso carro, e isso coloca muitos pontos a favor deste classe C elétrico face a um classe C combustão, mesmo versões híbridas plug-in. Se estiverem na situação de precisar de grandes autonomias constantemente, numa base praticamente diária, e não ter tempo rigorosamente nenhum para parar para carregar, então sim, eu compreendo porque é que optam por um carro que não é 100% elétrico. Mas, sinceramente, não faz sentido para mim estarmos a discutir entre carros elétricos e carros com motores a gasolina com 4 cilindros. Se me dissessem estamos a discutir carros com motor com 6 ou com 8 cilindros ou 12 cilindros, ok, eu percebo, eu também gosto de carros. Agora, em carros comuns com motores de 4 cilindros, 3 cilindros, esta discussão não faz rigorosamente sentido nenhum, porque esses carros têm motores que, pelo menos a mim, não zero prazer de condução. Portanto, eu acho que nós temos que ser um pouco mais rigorosos e um pouco menos fundamentalistas quando olhamos para um carro. Foi um teste relativamente curto, de primeiras impressões ao volante do classe C elétrico, e eu acho que é um carro que vai ser bastante procurado para quem procura um carro neste segmento. Sei que em Portugal há muitas pessoas que procuram uma carrinha, mas a Mercedes não deverá lançar uma carrinha deste classe C elétrico, até porque vai continuar a oferecer a classe C carrinha a combustão, juntamente com o classe C limousine, ou seja, a berlina, a combustão também. E a opinião da Mercedes, nós questionamos o responsável de produto, ele diz que o classe C elétrico, como produto global, não lhes faz sentido ter uma versão carrinha, porque isso é algo que está muito concentrado em poucos mercados, como é o mercado alemão, alguns mercados europeus que gostam de carrinhas e alguns clientes no Japão, e de resto ninguém compra carrinhas neste momento. Por isso, estar a fazer um carro para apontar para um nicho
não está nos planos da Mercedes, numa altura em que todos os construtores europeus estão à procura de reduzir o número de modelos, aumentar a sua competitividade e a rentabilidade por unidade vendida. Por isso, o mais provável é estas propostas de ter carro, carrinha em vários segmentos, isto é algo que tende a acabar. Eu sei que dava um podcast, mas isso é algo que temos que esperar para perceber se vamos ter a oportunidade de fazer algo sobre isso. Mas acho que era um bom tema. Todas as semanas volto ao rádio, aqui no canal do YouTube, com temas como este e com outros que podemos abordar. Mas sim, foi um primeiro teste ao Classe A elétrico. Espero que tenham gostado. E deixem um comentário. O que é que acham sobre este carro? Do ponto de vista estético, altamente subjetivo, eu sei. Quero saber a vossa opinião. Do ponto de vista dinâmico, do ponto de vista da qualidade, já vos dei aquilo que é a minha opinião durante este teste, mas vou fazer um teste mais prolongado em Portugal no próximo ano e vou poder dar-vos todos os detalhes. Fica logo ali para o início de 2027. Está prometido. Um abraço e até à próxima.